Então, olá, hoje nós então vamos falar sobre resíduos industriais, especificamente sobre a NR25. O que a NR25 fala sobre esses resíduos, tá? Então, quando a gente fala da NR25, né, a gente precisa entender o que ela é. Então, ela é uma norma regulamentadora que tem instruções específicas para a preservação da saúde e da integridade física dos funcionários de uma indústria, de uma empresa, tá? Através da obrigatoriedade dessas empresas estabelecer medidas preventivas aos riscos que os resíduos industriais possam gerar, desde a sua geração até a sua destinação final. Então, por exemplo, na aula da semana passada, a gente falou sobre os resíduos, o que são resíduos, a gente falou sobre destinação final, né, que a empresa precisa contratar a sua própria empresa que vai buscar esse resíduo, vai fazer tratamento, tá? Então, a NR25, ela vem, né, para complementar essas informações. Então, a NR25, então, é uma norma regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho, e que, né, da mesma forma que todas as outras, têm o objetivo de proteger a segurança e a saúde do trabalhador, mas, diferente das outras, aqui a gente vai falar sobre, né, a destinação adequada dos resíduos industriais. Tá repetido aqui. Opa! E aí, né, quando eu falo, então, da NR25, é onde a gente vai encontrar as medidas que devem ser tomadas para as empresas que geram resíduos industriais. E quando eu falo de resíduo industrial, é desde o resíduo sólido ao resíduo que vai para o meio ambiente, os gases que são liberados e tudo isso, tá? Então, o principal objetivo da NR25, né? Então, gente, mas por que duas vezes... isso aqui tá duplicado, tá? Que sempre vai ser pensando na saúde e segurança do colaborador, mas nesse caso é principalmente por causa dos resíduos industriais. Então, quando a gente fala da NR25, ela está em harmonia com a Lei 12.305, que fala sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou a PNRS, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, a PNRS, ela prevê, então, a redução da geração de resíduos. A NR25 também determina que as indústrias, né, providenciem soluções para reduzir essa geração. E aí vocês lembram que na semana passada a gente falou dos 5 R's, né? Que esses 5 R's auxiliam nessa diminuição e na gestão ambiental das empresas. Então, isso é uma opção também que a gente tem de repensar como reutilizar, reduzir, reciclar o que a empresa gera de resíduo, tá? Além disso, as duas determina que os resíduos precisam ter uma destinação correta, tá? Então, não é simplesmente jogar, por exemplo, indústria de alimentos, tá? Que é a área aí que a gente conhece um pouquinho mais. Ela normalmente vai ter as lagoas de tratamento, dentro das lagoas de tratamento tem a lagoa 1, a lagoa 2, 3 e 4. Na 1 eu faço gradeamento, na 2 e assim por diante. Então, ele faz todo um processo para que o resíduo industrial líquido ele vai ser enviado para os rios, mas ele seja enviado para os rios sem poluente, tá? Então, é muito importante quando a gente fala, então, da NR25, essas informações, entender que eu vou ter que retirar aquele resíduo da empresa, eu fiz tudo o que eu podia, eu reduzi, eu reciclei, eu repensei, enfim, beleza, ok, mas sobrou resíduo ainda, eu vou ter que dar uma destinação final para esse resíduo. Como que eu vou fazer? Tá? Então, de que forma? Aonde que vai ser destinado? E, gente, não é simplesmente pensar, eu contratei lá a empresa X para buscar esse lixo na minha empresa, ou esse resíduo, tá? Eu preciso saber qual é a destinação que essa empresa vai dar para o meu lixo. Não é simplesmente falar, pega esse lixo aí, Deus te abençoe. Não. O que ela vai fazer? Porque eu sou responsável por tudo aquilo que eu gero, tá? E isso é muito interessante. E até por isso que hoje em dia a gente encontra muito as empresas que fazem a logística reversa. Então, por exemplo, indústrias farmacêuticas, indústrias que produzem pneu, móveis.
né? Essas empresas, na verdade, o que elas fazem? Beleza, você comprou, usou, acabou, então agora você vai devolver, e aí essas empresas vão reutilizar, reciclar, ou só dar uma destinação final correta para esses itens que foram comprados. Então, pilha, bateria, né? Por quê? Porque se uma bateria for encontrada lá num córrego, por exemplo, a empresa dona daquela bateria pode ser multada, tá? Então, por isso que é muito importante a gente seguir a NR25, tá? Então, as duas, né? Tem como principal proposta a prática de hábitos de consumo sustentável, né? Além de um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos e a destinação ambientalmente adequada. Então, é bem interessante que as duas trabalham aí com os mesmos princípios, tá? Então, a NR25, ela vai se aplicar apenas aos resíduos industriais, tá? E conforme a ANR, a gente pode definir os resíduos industriais como aqueles provenientes de processos industriais que podem ser na forma líquida, sólida ou gasosa, ou até mesmo combinações dessas, tá? E que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos domésticos, como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, poeiras, borras, substâncias lixiviadas e aquelas geradas em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões gasosas contaminantes atmosféricas. Então, por exemplo, a gente pensar, né, numa indústria que a gente tem na cidade de Londrina, que faz produção de leite, ela tem ali algum tipo de resíduo que ela produz. Mas vamos falar de dois específicos que é bem visível. A gente tem os gasosos, né, que é por causa muitas vezes, da proliferação dos micro-organismos e, às vezes, da forma incorreta que é enviada para as lagoas de tratamento, multiplica esses micro-organismos e aí acaba gerando o quê? Gás de odor, né, putrefado ou podre, e aí isso gera problemas para toda a sociedade que vive ali ao redor. E aí essas indústrias acabam sendo multadas. Então eu preciso ter como minimizar esses problemas, tá? E a gente precisa entender que os resíduos industriais, eles são considerados os maiores responsáveis pela poluição do meio ambiente. Então, não é só resíduo físico, né, sólido, mas também, muitas vezes, um gasoso ou um líquido, né? Então, o gás vai para a atmosfera, o líquido vai para os rios, mata peixe, estraga toda uma flora, então isso é muito ruim. Então, por isso que a gente precisa pensar bastante aí sobre a destinação desses resíduos industriais. E aí, para a gente ter, né, uma destinação correta dos resíduos industriais, eu preciso ter um gerenciamento desses resíduos industriais, saber o que eu gero, quais são os seus problemas, quais são os seus poluidores, se eu consigo fazer uma mudança, porque às vezes eu mudo uma forma de algo que eu estou produzindo, eu acabo tornando aquele meio ambiente, aquele meu resíduo menos poluído, tá? Então, que é o que a NR25 tenta trazer, né? Que é gerir esses resíduos, tá? Para nós termos um meio ambiente menos poluído e mais saudável, tá? Então, isso é bastante interessante aí quando a gente fala sobre o resíduo industrial. Então, segundo a NR25, né, a gente precisa passar por alguns pontos, seguir algumas situações, tá? Então, é necessário, né, que a empresa busque a redução da geração de resíduos. Então, esse é o primeiro ponto que a NR25 fala, tá? E aí, a partir dessa redução da geração de resíduos, ela pode adotar práticas disponíveis, tanto tecnológicas, enfim, para minimizar isso. Então, o que ela pode fazer para diminuir essa redução da geração de resíduos? Hoje, gente, um dos pontos que nós podemos trabalhar, né, é já fazer compra de equipamentos que não gerem tantos resíduos, tá? Mas às vezes a gente tem um velhinho lá de estimação que gera muito resíduo e é caro, e aí a gente não quer mudar e tal. Né? Acontece muito. Mas é importante a gente pensar nisso. Uma outra área que a gente produz muito resíduo industrial é a área da construção civil, tá?
E aí a gente tem especificações bastante importantes nessa área, destinações. Hoje tem várias empresas que geram soluções para essas empresas, para empresas da construção civil, reutilização dos resíduos, reutilização dos lixos, né, para que não contamine aí o meio ambiente, tá? É muito importante, né, e é necessário que seja proibido, né? Na verdade, fica proibido o lançamento ou a liberação de qualquer resíduo contaminante no ambiente de trabalho. Então, eu tenho um gás lá, eu não posso voltar ele para o ambiente de trabalho, eu tenho que ter uma forma, uma medida, ou um equipamento, ou um método, tá? Para controlar esse resíduo, mas tem que ser um controle total. Então, isso também é bastante importante, tá? E sempre pensar que todos esses equipamentos, medidas, métodos, eles têm que assegurar a integridade e segurança, tá, dos resultados emitidos, e esses equipamentos ou dispositivos de controle, é muito importante que eles sejam calibrados junto aos órgãos competentes ou licenciá-los no Inmetro, tá? Então, isso também é bem importante. Não pode ser aquele que a gente comprou. Às vezes é bom, tá? Não estou falando que é ruim, mas às vezes por ele não ser licenciado no Inmetro, ele pode ter problema. Então, eu posso ir lá no Paraguai comprar, mas eu preciso fazer com que o Inmetro aceite, licencie aquele equipamento ou dispositivo de controle, tá? Os resíduos sólidos e líquidos devem ser adequadamente coletados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados e encaminhados à destinação final. Então, muitas vezes a gente já faz um pré-tratamento na própria empresa, tá? Isso é muito importante, porque daí normalmente eu gero menos resíduo para ser levado pela empresa terceira que eu contratei, e aí normalmente fica um pouco mais barato esse processo também, tá? Porque normalmente eu pago para essa pessoa, para essa empresa ir lá e buscar o meu resíduo, tá? E em todas essas etapas, gente, é necessário ter ações de controle para evitar risco à saúde e segurança dos seus trabalhadores. Então, ele vai mexer com algo que gera um gás, que tem uma toxicidade. Então, o que eu preciso fazer? Preciso dar máscara, eu preciso dar roupas, então tudo isso eu preciso garantir aí sempre a saúde e segurança dos trabalhadores, tá? Os resíduos de alta toxicidade, tá? Eles precisam ser tratados e destinados por empresas especializadas a fim de neutralizar sua toxicidade, principalmente reagentes químicos, tá? Que a gente não, eu até comentei na semana passada, a gente não pode simplesmente jogar, né, na pia e Deus abençoe, tá? Então, por exemplo, eu não sei se eu comentei, me lembra no final da aula que eu vou comentar uma situação que eu fiz, tá? Mas só em off para ninguém gravar e falar que eu tô poluindo o meio ambiente. Essas empresas, né, que vão neutralizar sua toxicidade, ela precisa ser licenciada, tá, para tal atividade. Então, eu quero. A Manuela fala que faz isso, tá, mas eu sou licenciada para essa atividade. Então, isso é muito importante, tá? A gente daí tem os resíduos radioativos, tá? Esses resíduos radioativos que são gerados pela indústria, eles precisam ser, né, tratados conforme legislação específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, é específico dessa legislação, tá? Os resíduos de risco biológico, eles já são tratados e destinados conforme legislação sanitária e ambiental, como, por exemplo, a RDC 222 de 2018, tá? Então, a gente vai olhar lá nessa RDC e vai avaliar o que ela está colocando que deve ser feito com esse resíduo biológico, tá? E aí é responsabilidade da empresa, né? Capacitar seus colaboradores envolvidos nas atividades de coleta, manipulação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição dos resíduos em relação às medidas de segurança. Então, a empresa, além, né, dela fazer tudo isso, ela precisa treinar o colaborador, tá? A importância, então, da NR25, né, é que seja garantido medidas de proteção aos trabalhadores, com referência aos efeitos provocados pela exposição aos resíduos industriais de qualquer estado físico, né, que é sólido, gasoso ou líquido, tá? É importante conhecer as diretrizes da NR25
para garantir essas medidas de proteção, tá? E, além disso, é importante, né, em razão do risco à saúde do colaborador, manter sempre a empresa em situação de regularidade junto à legislação trabalhista e ambiental. Então, eu falo da NR25, a NR25 é super pequenininha, não sei quem já teve aí o prazer de conhecer, de abrir ela, né? Ela é bem pequenininha, então, assim, são poucas linhas ali que fala dela, e aí, o que eu não tenho nela, eu vou procurar nas legislações específicas, tá? Para eu ter uma gestão dos processos industriais, eu preciso conhecer, então, a NR25, tá? E sempre estar em dia com as previsões normativas, com a legislação aplicável aos resíduos da indústria. Então, isso também é muito importante, tá? Então, a gente tem os trabalhadores que vão estar envolvidos nessas atividades, tá? Esses trabalhadores, então, eles precisam sempre ser capacitados, e essa capacitação deve ser sempre dada pela empresa, tá? De forma continuada, então, é sempre, tá? Sempre fazer treinamentos, ensinar, explicar, para mostrar e demonstrar os riscos que estão envolvidos, as medidas que devem ser feitas para controlar, tá? E a eliminação que pode ser ali feita para retirar o resíduo de circulação ou para minimizar o resíduo ali naquela empresa. E aí a gente tem os órgãos competentes, tá? Por quê? Porque a NR25, ela não normaliza medidas, métodos, equipamentos e dispositivos que controlem a dispensa de agentes contaminantes gasosos, líquidos e sólidos. Na verdade, essas atribuições pertencem ao órgão competente, tá? Então, para eu quero saber sobre a água, então eu vou procurar lá na Agência Nacional de Águas, no Paraná, a gente tem o Instituto Ambiental do Paraná. Então, tudo que quem vai fiscalizar, quem vai normatizar e tudo mais, quem vai fazer isso são alguns órgãos competentes, e a gente tem como exemplo aí a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, o IBAMA, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e o IAP, tá? O IAP no caso do Paraná. Se for outro estado, vai ser daí um outro instituto que vai estar relacionado aí na análise desses resíduos. E aí a gente vai ver um vídeo bem curtinho, real, acho que é o menor vídeo que eu passei até hoje para vocês, que fala sobre os resíduos industriais, tá? Só um pouquinho, deixa eu pôr aqui para vocês. E é só um resuminho de tudo disso que eu falei, tá? Professora, acho que o microfone está no mudo. Tá, desculpa. Então, a gente consegue ver aí o que a gente pode fazer, né, com a NR25, com a gestão dos resíduos ambientais. Normalmente, né, o técnico de segurança vai trabalhar em apoio a essas situações, tá? Não é quem vai legislar dentro da instituição, só se crescer muito, enfim, ou, por exemplo, o Michel, né, que eu fiquei sabendo na semana passada que tem graduação na área ambiental, então, mas normalmente vocês vão trabalhar mesmo como apoio, tá? Normalmente quem trabalha mais com a parte ambiental é o pessoal que fez engenharia ambiental, enfim. Então, é bastante importante a gente conhecer as diretrizes aí da NR25, conhecer
o que fala, né? E sempre, gente, estar em atualização, porque, por exemplo, a NR25 falava outras coisas, até hoje, eu dando uma lida nela, né? A gente tem dentro da NR lá alguns pontos, por exemplo, foi revogado, que anteriormente falava que a água, né, devia ser potável, era responsabilidade da empresa e tal, hoje não fala mais dessa parte. Então, elas vão mudando, né? Então, a gente precisa estar sempre... Então, eu vou fazer um PPRA, um PGR, enfim, vou fazer. O que eu preciso saber? Eu preciso saber lá dos resíduos industriais. Então, eu não vou lá no que eu dei hoje, na aula de hoje. Você, às vezes, está fazendo isso daqui a um ano, né? Você vai ter que olhar o que a legislação está falando no momento, tá? E isso que é o mais importante aí quando a gente fala dessas legislações.